Cordiais saudações, meu nome é Fernando, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu me sinto no dever e na obrigação de ensinar as testemunhas de Jeová sobre certo espantalho que elas publicam nos comentários em meus vídeos. Qual é esse espantalho? Já vou falar, o espantalho é esse. Jesus não pode ser Deus, porque se Jesus é Deus, como ele pode ser seu próprio Pai? Como ele pode ser a mesma pessoa que Deus? Esse é o espantalho. E por que isso é espantalho? Vou explicar por que é espantalho e o que é um espantalho. Bom, espantalho é uma falácia, né? Falácia é um erro de raciocínio, tá? E o espantalho é uma falácia, é um erro de raciocínio que atribui a alguém ou a algum grupo ou a alguma instituição algo que essa instituição, esse grupo ou essa pessoa não ensinou, né? Que esse grupo, essa pessoa nunca ensinou. Tá? Isso é espantalho. Bom, a Igreja Ortodoxa, que historicamente, querendo ou não, gostando ou não, historicamente é a primeira igreja, é a igreja realmente fundada por Cristo Nosso Senhor. Isso é a história quem dá testemunho. Então, e as outras igrejas, né, cristãs derivadas, que também tem episcopado, que é o caso da igreja romana, que se separou no século XI, a igreja anglicana, igrejas históricas da Reforma, no caso os luteranos e os calvinistas, eles nunca ensinaram essa doutrina que as testemunhas de Jeová, ou pelo menos certas testemunhas, atribuem a nós. A Igreja Ortodoxa nunca ensinou, e essas outras comunhões também nunca ensinaram. Essa doutrina que se chama modalismo, que se chama sabelianismo, né? Se chama sabelianismo. Bom, então o que é o sabelianismo, né? O sabelianismo tem uma certa tradição que surgiu no século II, com Noeto, tá? Noeto dizia que Deus era um e também era uma pessoa, só que essas designações de Pai, Filho e Espírito Santo seriam ofícios de Deus. Deus no Velho Testamento era o Pai, no Novo Testamento se tornou o Filho, mas é o mesmo Deus, é a mesma pessoa que operou de modo diferente para a humanidade na sua revelação. Praxéias disse a mesma coisa. E esse também era o ensino de Sabélio, né? Que Deus, ao longo do tempo, se manifesta de formas diferentes. Uma hora se manifesta como Pai, outra hora como Filho, outra hora como Espírito Santo. Então não são três pessoas, nem três deuses, mas um Deus que se manifesta de três formas diferentes, segundo Sabélio. Então, ou seja, era Sabélio quem confundia as pessoas com a natureza, com a essência divina, tá? Então as testemunhas de Jeová atribuem aos cristãos trinitários, aos ortodoxos, o que é mais grave ainda, né? E também aos romanos, que nesse ponto são mais ou menos ortodoxos, e tem uma certa ortodoxia também, pouca, no anglicanismo, no luteranismo, que atribuem essa doutrina desprezível, essa confusão. Nós não confundimos as pessoas, né? Quem confunde as pessoas dizendo que o pai era o filho eram sabelianos. Sabelianos, os modalistas é que confundiam, dizendo que o pai vira o filho vira o Espírito Santo. Eram eles que diziam isso. Nós não afirmamos, nunca afirmamos isso.
Tá? Sabélio foi excomungado por volta de 220 pelo bispo de Roma, na época, não me lembro qual era o nome do bispo de Roma, acho que era Calisto. Tá? Ele foi excomungado, Sabélio. Bom, porque essa doutrina não era uma doutrina revelada, ele tirou da cabecinha dele, né, da cachola, dos raciocínios, que não gostava da doutrina da Trindade. Assim como não gostava da doutrina da Trindade, que veio antes dele, Praxéias, o Noeto, não gostavam. Então criaram essa ideia, né, de manifestações divinas, e aí isso era a Trindade para eles, né. Aliás, Tertuliano diz que Praxéias até expulsou o Espírito Santo e crucificou o próprio Pai. Está lá em Contra Praxéias do Tertuliano. Tá? Então, o mal das testemunhas de Jeová, por exemplo, elas podem conhecer bem a sua própria religião. E eu duvido que elas conheçam bem as doutrinas de sua própria religião, que vivem mudando, né? Por causa das novas luzes, né? Novos conhecimentos, enfim. Mas se elas querem atacar uma outra religião, as doutrinas de outras igrejas, elas no mínimo deveriam estudar história eclesiástica, patrística, faz bem, né, para não passar vergonha na internet, para não passar vergonha na internet, faz bem, tá? Então assim, nós não confundimos quando a gente diz que o Filho é Deus e o Pai é Deus, dizendo que, se o Filho é Deus, então ele é o Pai. Não, não. Isso é a ideia de sabeliano. Nós não somos sabelianos, tá? Não somos. Outra coisa. Existe uma essência, uma ousia, essência, tá? Ousia, do grego, que é o ser, né? Vem de ontos, ousia, é a essência, a natureza. E existe o prosopon, que é pessoa. Então, prosopon, pessoa, ou hipostase, né, pessoa, e tem a ousia. Então, nós acreditamos no prosopon e na ousia. Deus é a ousia é a essência, é a natureza, a essência. A divindade é a essência. E nós acreditamos assim, que dentro dessa ousia, dentro da divindade, dentro de Deus, que é a essência, a ousia, existem três pessoas verdadeiramente distintas. Aquele que é o Pai que gera, que ele é ingênito e gera. O Filho que é gerado. E o Espírito Santo que procede do Pai. Essas três pessoas, tá, são coiguais, coeternas. Nenhuma delas teve princípio. E elas participam da mesma essência divina. Essa é a doutrina ortodoxa. Tá? Então não há confusão de ideias. Então, da mesma forma, eu poderia dizer assim: existe a natureza humana, tá? Para quem acredita nos universais, né? Agora, para quem é nominalista, depois, quem tiver curiosidade, pesquisem aí, né? Quem tiver curiosidade, pesquise o que é nominalista, o que é universalista, o que são os universais, tá? Mas, por exemplo, eu sou universalista na questão dos universais, tá? Então, existe a natureza humana, né? Ou seja, todos os seres humanos, os que já existiram, os que existem e vão existir, todos os seres humanos, eles participam da essência, da natureza humana. Então, o que faz um ser humano não são os olhos, o nariz e a boca. Por exemplo, você pode fazer um androide. O androide tem olhos, tem nariz, tem boca. Tem até uma androide aí chamada Sofia, né? Fala e tal, expressa emoções, tem ouvidos e tal. Então, o que faz um ser humano não é a aparência física. O que faz um ser humano ser um humano é a participação na natureza humana, na essência humana.
Então, a essência humana está distribuída por todas as pessoas. Por todas as pessoas. Então, eu sou um ser humano e você é um ser humano. Nós participamos da mesma natureza. E não é porque nós participamos da mesma natureza é que nós somos a mesma pessoa. Não, nós somos pessoas diferentes. A essência é a mesma. Participamos da mesma essência, mas somos pessoas diferentes. É isso. É difícil entender? Bom, é isso. Fui.